Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. A gente começa agora mais um Conexão América Latina, de todas as terças-feiras, às 2 da tarde, ao vivo, no nosso canal, para tratar dos assuntos aí que interessam aos povos latino-americanos, a integrar, né, de maneira informativa, propagandística, comunicacional, aqui todos os nossos povos do nosso continente, principalmente trazer, né, as notícias do que acontece com os povos vizinhos, nossos povos irmãos, aqui para o povo brasileiro, uma vez que na imprensa burguesa a gente não tem notícias sobre a América Latina e as notícias que tem são muito enviesadas e manipuladas. Já convido você que está assistindo a nossa programação 24 horas da CELTV a curtir o vídeo, caso você ainda não tenha curtido. Isso daí ajuda bastante aí no nosso ranqueamento no YouTube, para que mais pessoas vejam que a Causa Operária TV existe, que tem uma programação 24 horas, que tem uma programação totalmente diferente da programação dos outros canais no YouTube. Você também pode ajudar no ranqueamento da COTV através dos comentários no nosso chat. Você comenta aí do lado, deixa a sua dúvida, sua sugestão, seu questionamento, suas críticas, seus elogios. A gente lê aqui, sempre interagindo com os companheiros que acompanham a Causa Operária TV. Você também pode se inscrever no nosso canal, logicamente. Tem um botão embaixo escrito inscreva-se. Já são quase 90 mil inscritos no nosso canal, caminhando aí para 100 mil inscritos na Causa Operária TV, a maior TV comunista e revolucionária do mundo no YouTube. Então inscreva-se aí no nosso canal. Do lado desse botão tem o botão Seja Membro, para você contribuir de uma maneira financeira com a Causa Operária TV. Apenas R$ 7,99 por mês você se torna um membro da COTV. Quando você for comentar no chat, vai aparecer uma engrenagem indicando que você é um membro da Causa Operária TV. Tem várias camadas, vários segmentos aí de membros, né, conforme você for renovando a sua assinatura de membro do nosso canal. E isso daí é muito importante porque a Causa Operária TV não é financiada pelos capitalistas, não é financiada pelo Estado, é financiada apenas pela classe trabalhadora, apenas pelos membros da classe trabalhadora que estão aí na vanguarda da luta, que acompanham a Causa Operária TV, que gostam do PCO, que acompanham a nossa política e que sabem da necessidade de se ter uma imprensa independente da burguesia para justamente contrapor a todas as mentiras e manipulações do monopólio da imprensa burguesa que todos os dias dissemina, né, mentiras, dissemina lixo para todo o povo brasileiro, né? Então, só com uma imprensa independente, alternativa, revolucionária que os trabalhadores podem, nesse âmbito, né, da luta de ideias, combater a burguesia. Então, se você ainda não é membro da Causa Operária TV, torne-se membro por apenas R$ 7,99 e faça parte do nosso canal de uma maneira mais ativa. Você também pode compartilhar os nossos vídeos, como aqui o nosso programa ao vivo, nas suas redes sociais. Embaixo do vídeo também tem um botãozinho para você compartilhar no Twitter, no Telegram, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, por e-mail, em outras redes sociais que você possa ter também, em grupos, em páginas, em mensagens privadas aí para os seus amigos. No WhatsApp, por exemplo, ao invés de você mandar uma mensagem privada para cada amigo, você pode criar uma lista de transmissão e enviar o link da transmissão da COTV para até 255 pessoas de uma vez só. Isso daí é muito importante e muito fácil, ajuda bastante a disseminar o conteúdo da Causa Operária TV. Então ajude aí a espalhar a Causa Operária TV, a financiar a Causa Operária TV através de todas essas ferramentas que eu disse. Bom, vamos começar aqui dando algumas notícias, né? Nesse final de semana houve mais 3 massacres na Colômbia. 2 pessoas morreram, sendo 2 líderes sociais nos departamentos de Caquetá e Antioquia. Foram 2 massacres no domingo e um no sábado, em que 3 pessoas da mesma família foram mortas também na região de Antioquia. As principais vítimas de massacre na Colômbia, que já são centenas de 2020 para cá, são líderes sociais, ambientalistas, camponeses, indígenas
e inclusive ex-guerrilheiros das Farc também têm sido assassinados de uma maneira sistemática pela ditadura colombiana, comandada atualmente pelo presidente Ivan Duque. Já no Haiti, os opositores anunciaram uma nova jornada de protestos para derrubar o presidente Juvenal Moïse. Os protestos devem começar imediatamente, com o objetivo de que o presidente seja deposto até o dia 7 de fevereiro. Assim, a oposição divulgou um calendário de lutas em que estão noticiadas, né, divulgadas aí, previstas manifestações diferentes em diversos locais do país, até o dia 20 desse mês, incluindo uma paralisação nacional no dia 15 de janeiro. E em fevereiro as manifestações deverão se intensificar de acordo com esse calendário. Daqui a pouco a gente volta com mais notícias. Vamos ver a coluna da Márcia Chueri, direto de Cuba, para falar um pouquinho sobre como está a situação do coronavírus no país, onde apenas 153 pessoas morreram de Covid desde o início da pandemia, enquanto no Brasil mais de 200 mil pessoas já morreram. Olá, eu sou Márcia Chueri, falo direto de Cuba. Hoje é 12 de janeiro de 2021. Eu queria muito começar este vídeo falando do início do ordenamento econômico, mas a notícia mais importante é o aumento de casos de Covid nos últimos dias. Os números mostram que esta nova onda foi causada pela abertura dos aeroportos, principalmente o de Havana. A partir daí, apesar dos protocolos e investimentos em cuidados sanitários, os casos aumentaram exponencialmente em todas as províncias. Santiago de Cuba e Guantánamo, por exemplo, que ficaram vários meses sem nenhum caso novo, hoje têm números altos e voltaram atrás nas fases de abertura para a nova normalidade. Mais de 75% desses novos casos têm sua origem em viajantes que chegaram do exterior. A maioria deles cubanos que tinham ficado retidos em outros países pela pandemia. Não é um problema de falta de protocolos adequados ou de falta de pessoal trabalhando. O problema está na indisciplina dos que estão chegando e não respeitam os prazos dos testes para confirmar se estão saudáveis. A situação se agravou com grande rapidez e o governo já está aplicando medidas mais rigorosas aos infratores, inclusive com multas, baseado na lei de propagação de epidemias. Os números apresentados ontem, referentes ao domingo, são os seguintes: 431 casos novos, o número mais alto desde o início da pandemia. 2 falecimentos, 159 altas médicas. No total, há cerca de 6 mil internados, sendo 3 mil confirmados, 2 mil com sintomas esperando o resultado do teste e 1.000 em vigilância, que são contatos de casos positivos, mas sem sintomas. Desde o início da pandemia, em março, Cuba teve 15 mil casos positivos e 153 falecidos, nenhum deles menor de idade. Também não faleceu nenhuma grávida. Neste momento, embora haja mais de 100 menores positivos, não há nenhum caso confirmado de transmissão nas escolas. Uma das regras de controle da pandemia é que os estudantes das famílias que recebam pessoas do exterior devem deixar de ir à escola até que todos confirmem o PCR negativo. Vale o mesmo para os trabalhadores. Quem receber viajante do exterior não deve comparecer ao trabalho até a confirmação de não estar contaminado. As províncias definirão suas novas medidas para cortar o contágio. Havana já estabeleceu controle do transporte interprovincial e o transporte urbano não está funcionando entre as 9 da noite e 5 da manhã. Estão suspensas as atividades de cinemas, teatros, salas de concerto, bares, centros noturnos e qualquer tipo de atividade recreativa, inclusive piscinas públicas e particulares. Não é permitido ficar em praças ou outros espaços, mas está liberado caminhar pelas ruas a qualquer hora. O uso de máscara é obrigatório em todos os espaços públicos. Festas públicas ou particulares estão proibidas.
As medidas procuram reduzir o risco de contágio sem afetar o turismo. Os hotéis e casas de aluguel não têm nenhuma restrição específica. Bem, agora falando do ordenamento, ainda é cedo para avaliações econômicas, mas estamos sentindo efeitos negativos no abastecimento. O governo estabeleceu teto de preços para produtos de primeira necessidade para evitar aumentos abusivos. Provavelmente por essa razão, muitos alimentos frescos estão desaparecidos há vários dias. Mas isso não deve durar muito, porque esses produtos agropecuários têm prazo de validade curto. Então, eu espero que na próxima semana possa dizer que isso está resolvido. Há também desabastecimento nos supermercados, o que tem a ver com bloqueio, que impede ou dificulta muito a importação de produtos de consumo. A outra causa são as ações de desvio e acaparamento, que já estavam ocorrendo antes do ordenamento. As mercadorias desviadas são vendidas por internet e pelo WhatsApp. Nesses casos, a população é estimulada a denunciar e há operações específicas da polícia para combater os delitos. E o senhor Trump continua causando problemas a Cuba. No dia 2 de janeiro, colocou mais uma instituição cubana, o Banco Financeiro Internacional, na lista de entidades com as quais proíbe negociar. Agora, ameaça incluir Cuba na lista de países patrocinadores do terrorismo, junto com o Irã e a Coreia do Norte. Falar a verdade, se isso não fosse uma ameaça real, seria até ridículo que os Estados Unidos, com todas as invasões e guerras que promovem no mundo, façam uma relação de países relacionados ao terrorismo sem encabeçarem a lista eles mesmos. Bem, para terminar, continuamos na campanha pelo Prêmio Nobel da Paz para as Brigadas Médicas Cubanas. Entre no site e apoie brigadasmedicuba.com. Por hoje é isso. Saudações socialistas. Bom, a gente tem ainda mais uma reportagem sobre Cuba, do Brasil de Fato, falando sobre as comemorações do 62º aniversário da Revolução Cubana, ocorrida em 1º de janeiro de 1959. Nesta sexta-feira, 8 de janeiro, chega a Havana, capital de Cuba, a Caravana da Liberdade, depois de percorrer mais de 1.000 quilômetros do oriente ao ocidente da ilha, refazendo o mesmo trajeto do Exército Rebelde de 1959. O grupo é composto de militantes jovens e veteranos combatentes que celebram os 62 anos da Revolução Cubana. A viagem começou na Escola 26 de Julho, o antigo quartel Moncada, em Santiago de Cuba, um dos bastiões da ditadura de Fulgêncio Batista, que foi tomado pelos revolucionários comandados por Fidel Castro há mais de 6 décadas. As datas das duas viagens são exatamente as mesmas. Em cada parada, o grupo foi recebido por representantes do Partido Comunista e da União de Jovens Comunistas de Cuba. La lucha no ha sido en vano. Y tengo plena confianza en esta juventud que son los que van a llevar adelante la revolución. Ya el futuro es dicho. Replicar la Caravana de la Libertad, aquella misma que realizó Fidel desde Santiago a La Habana, es una manera de conectar a los jóvenes con una vivencia que solo conocen si ven imágenes de video y de televisión. Na capital, finalizam a rota na cidade escolar Liberdade, outra antiga base militar da ditadura cubana transformada em escola, em um projeto coordenado por Ernesto Che Guevara. Para Joel Soares, a reedição da Caravana da Liberdade é uma boa estratégia para retomar a história da Revolução Cubana e as conquistas que o processo de orientação socialista ofereceram ao povo. Aunque el consenso mayoritario de nuestro pueblo siga apostando al antiimperialismo, a la revolución, a proyectos socialistas, así quedó refrendado recientemente en la Constitución, hay erosiones y hay una franja cultural que le puede ser ajena a la revolución. Y ha habido manifestaciones de ello recientemente. Cuba chega aos 62 anos da sua revolução, com uma retração de 11% da economia.
Desde o dia 1º de janeiro, quando também se celebrou o aniversário do processo revolucionário, está em vigor a Tarefa Ordenamento, uma reforma completa do sistema fiscal e monetário do país. Além de aumentar os salários e as aposentadorias em até 500%, o governo também determinou a unificação das moedas e a liberação de lojas que cobram em dólar. As mudanças ainda estão sendo sentidas pela população. Em algumas cidades, o governo já determinou uma lista de preços acordados para tentar frear a inflação gerada pelo fim do peso cubano conversível, o CUC. Rescataría los profundos sentimientos de solidaridad que nuestra población ha puesto en juego en la vida cotidiana, la preocupación, la transparencia, la interlocución de nuestro gobierno. Es inédito el modelo de gestión que nuestro presidente Díaz-Canel ha puesto en práctica, un modelo de gestión de calle, itinerante, los ministros continuamente en la televisión explicando o reaccionando a las reacciones del pueblo, acción-reacción, y creo que es una dinámica compleja pero muy interesante la que estamos viviendo. Bom, o diretor indicado pelo presidente dos Estados Unidos eleito, né, pela fraude eleitoral em 2019, Joe Biden, diretor sênior para o hemisfério ocidental do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Juan Sebastián González, ele defendeu que o governo dos Estados Unidos aplique uma política semelhante à política do Donald Trump para a América Latina. Ele é colombiano e mora nos Estados Unidos, né? Ele se formou nos Estados Unidos. Ele participou das forças de paz, entre aspas, né, entre muitas aspas, na Guatemala, durante a Guerra Civil que ocorreu no país após, durante, né, no final da ditadura imposta em 54 pela CIA, e foi assessor do Biden para a América Latina, enquanto o Biden era vice-presidente do Obama, na época em que houve os golpes de Estado pela América Latina, em 2009 em Honduras, né, em 2012 no Paraguai, em 2016 no Brasil, tentativa de golpe na Venezuela desde 2013, né, tentativa de golpe no Equador e na Bolívia também. Esse cara, o Juan Sebastián González, era assessor do Biden nessa época e agora volta a trabalhar para o Biden como diretor sênior para o hemisfério ocidental do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Em uma entrevista recente, ele defendeu o muro erguido pelo Donald Trump na fronteira com o México, defendeu a manutenção desse muro com umas pequenas diferenças com relação ao Donald Trump. Além disso, ele acusou Nicolás Maduro de ser um ditador e de ser o responsável pela fome que assola a Venezuela, fazendo a famosa, né, a famigerada propaganda imperialista contra o país, de que os venezuelanos estariam passando fome e tudo seria culpa do ditador sanguinário Nicolás Maduro. O Juan Sebastián González também afirmou que as sanções precisam continuar contra a Venezuela, sendo as sanções justamente o principal motivo das penúrias pelas quais passa o povo venezuelano. Além disso, ele falou que, numa demagogia, né, além das sanções, é preciso manter um diálogo, mas, logicamente, apoiando de maneira total a oposição venezuelana. Porque ele falou o seguinte, abre aspas, já basta do uso do diálogo por Maduro como uma tática para delongar e consolidar o poder. Ou seja, ele vai, né, atuar por duas frentes, uma pressionando a Venezuela economicamente, com as sanções, e outra pressionando a Venezuela diplomaticamente, para tentar reverter o jogo em que atualmente quem ganha é o governo venezuelano com relação ao processo de diálogo com a oposição que está muito enfraquecida, fragilizada, né? Ainda falando da Venezuela, a gente vai ver agora mais uma reportagem do Brasil de Fato sobre a posse da nova
Assembleia Nacional do país, o Legislativo venezuelano, que ocorreu no último dia 5 de janeiro. Assembleia Nacional, que agora possui 91% de suas cadeiras ocupadas pelos deputados chavistas. Vamos ver. Nesta terça-feira, 5 de janeiro, começa o novo período legislativo na Venezuela. Os 277 novos deputados assumem o parlamento pelos próximos 5 anos. O partido governante, o PSUV, ganhou 90% das cadeiras e elegeu o ex-vice-presidente de comunicação, Jorge Rodrigues, como presidente da Assembleia. Iris Varela, ex-ministra do sistema penitenciário, assumiu a primeira vice-presidência do parlamento. Nessa primeira sessão, Diosdado Cabello, quem é vice-presidente do PSUV e foi presidente da Assembleia Nacional Constituinte, destacou que hoje se inicia um novo período histórico, com homens e mulheres que amam a pátria. E isso depois de um período legislativo hegemonizado pela oposição. Juan Guaidó, que não participou das últimas eleições, perde o posto de deputado e passa a ser apenas mais um representante da oposição. Há um ano, ele já não preside a Assembleia Nacional e no cenário político interno está cada vez mais isolado. Enquanto alguns dos seus aliados reconheceram o resultado, ele convocou uma manifestação aqui no Palácio Federal Legislativo para impedir a posse dos novos deputados. A União Europeia já sinalizou que, a partir de agora, irá reconhecer o antes autoproclamado presidente como líder opositor. No entanto, os Estados Unidos mantêm total apoio. O Escritório de Controle de Bens Estrangeiros do Departamento do Tesouro, a OFAC, emitiu um documento afirmando que continua reconhecendo Guaidó como a única autoridade legítima venezuelana, o que lhe dá direito a gerenciar os ativos da Venezuela no território estadunidense. Entre eles está a Citgo, a filial da petroleira estatal venezuelana, da PDVSA. Apesar da expectativa, o clima é de total tranquilidade. As Forças Armadas e a Guarda Nacional Bolivariana estabeleceram um cerco de segurança em torno da Assembleia e a sessão pôde iniciar normalmente. Para o próximo período, as principais demandas que os venezuelanos esperam que sejam atendidas pelos parlamentares são os problemas de abastecimento de água, luz e gasolina, além da crise econômica, com uma hiperinflação induzida que reduziu o valor do salário mínimo a menos de $1. A gente teve um pequeno probleminha técnico aqui, depois da reportagem, mas ainda a respeito da Venezuela, o país denunciou, está denunciando, na verdade, exercícios militares realizados pelos Estados Unidos em águas reivindicadas pela Venezuela, em águas do Caribe, jurisdicionais da Venezuela. Os Estados Unidos estão fazendo esse exercício junto com a Guiana. Isso daí foi denunciado pela Delcy Rodrigues, que é vice-presidenta da Venezuela, e essas atividades marítimas dos Estados Unidos começaram ontem, segunda-feira. Supostamente, segundo o governo dos Estados Unidos, essas atividades são para proteger as bases de extração de petróleo instaladas pela empresa ExxonMobil, na área que tem cerca de 160 mil quilômetros quadrados, reivindicada pela Venezuela, e também pela Guiana, que é a área conhecida como a região do Essequibo, né, que é uma península ali no Caribe, e já há décadas existe esse conflito diplomático entre Venezuela e Guiana de quem que é essa área. Com a ascensão do chavismo no governo da Venezuela, o imperialismo tem apoiado, né, as aspirações da Guiana para estabelecer um controle sobre a região, que é uma região rica em petróleo, né? Como a Venezuela tem um governo nacionalista que se recusa a entregar todo o seu petróleo para o imperialismo, logicamente é de maior interesse para o imperialismo que essa região seja de um país que ele controla, né? Além de, logicamente, servir para desestabilizar a situação na Venezuela, enviando sempre militares para ameaçar a segurança nacional do país caribenho.
a Delcy Rodrigues, né, que é vice-presidente, ela falou que essas manobras militares dos Estados Unidos em conjunto com a Guiana são uma provocação e representam uma ameaça à soberania e integridade territorial da Venezuela. Começou em 1966 essa disputa entre Venezuela e Guiana, ano em que o país vizinho da Venezuela conquistou sua independência com relação à Inglaterra. Mas o imperialismo inglês ele continuou mantendo pressões para assegurar essa área do Essequibo sob seu controle, juntamente com o imperialismo norte-americano. Assim, desde 2015, o governo da Guiana, que é um governo entreguista, capacho do imperialismo, ele tem infringido um pacto assinado entre Venezuela e Guiana, que foi o Acordo de Genebra, mediado pela ONU, permitindo assim que as multinacionais do petróleo, como a própria ExxonMobil, explorem o petróleo na região do Essequibo. Então a gente vai ficar de olho aí, porque sempre essa disputa pelo Essequibo acaba fazendo com que o imperialismo intervenha politicamente contra a Venezuela, inclusive com ameaças militares. Bom, a gente vai inaugurar aqui no Conexão América Latina de hoje uma sessão especial que vai ter sempre todas as terças-feiras no nosso programa. Já vou falar sobre isso daqui com vocês e daqui a pouco a gente vai mostrar essa sessão especial. Antes disso, eu gostaria de lembrar a todo mundo que hoje, terça-feira, a partir das 7 da noite, tem a terceira aula do curso O que foi o Stalinismo, uma análise marxista, ministrado pelo companheiro Rui Costa Pimenta, presidente do Partido da Causa Operária. Essa daqui é a terceira aula do curso, que começou na semana passada. O curso ocorre às terças e quintas-feiras à noite, na plataforma da Universidade Marxista, universidademarxista.pco.org.br. Uma vez que a gente está no meio de uma pandemia, como é o caso do coronavírus, em que mais de 200 mil pessoas morreram no Brasil, a Universidade de Férias do PCO, tradicional, que ocorre sempre no começo e no meio do ano, dessa vez é online, né? E a gente criou essa plataforma da Universidade Marxista para que todos os companheiros possam ter acesso, a partir do valor de R$ 100, ao curso que dura 2 meses, com 16 aulas, todas as terças e quintas, em janeiro e em fevereiro. Além dos vídeos das aulas, que poderão ser assistidos depois também, durante 6 meses, inclusive, por quem se inscrever no curso, existem verbetes, existem diversos textos traduzidos ineditamente para o português, inclusive trechos de livros, todo um material de estudo para quem se inscrever no curso sobre o que é o stalinismo, o que foi o stalinismo, né? E hoje, nessa terceira aula, o companheiro Rui Costa Pimenta vai continuar tratando do tema da burocracia stalinista. O que foi a burocracia stalinista, principalmente nos primórdios da União Soviética. Para isso, ele vai utilizar como principal referência o livro A Revolução Traída, do Leon Trotsky, livro que estará, até o início da aula, disponibilizado integralmente na plataforma para os companheiros que se inscreveram no curso. Já são mais de 1.000 pessoas inscritas nesse curso aí, que é o maior curso de formação política de toda a esquerda brasileira, inclusive mundial, tirando os partidos de esquerda, tirando os partidos, ao menos que se dizem comunistas, que estão no governo. Esse daí é o maior curso de todos de formação marxista e, logicamente, também o de maior qualidade. Então, se você ainda não se inscreveu, acesse universidademarxista.pco.org.br para se inscrever no curso, contribuir com a formação política do Partido da Causa Operária, contribuir para que mais cursos desses sejam ministrados e, logicamente, para que você adquira um conhecimento muito amplo sobre a questão do stalinismo, da história da União Soviética e a questão da própria política internacional ligada ao movimento operário no século XX. Bom, então eu vou falar agora dessa nova sessão que a gente vai ter aqui no Conexão América Latina.
A sessão vai se chamar Crônicas de uma Inquilina e vai se tratar de um vídeo gravado por uma querida companheira que vive nos Estados Unidos, imigrante da Guatemala, há cerca de 20 anos morando em Chicago, nos Estados Unidos. O nome dela é Ilka Oliva Corado. Ela é uma poetisa guatemalteca. Ela atravessou a fronteira dos Estados Unidos, do México com os Estados Unidos, no deserto do Arizona, escreveu um livro sobre isso, passou os maiores perrengues que um imigrante pode passar atravessando a fronteira para os Estados Unidos, e desde então ela escreve basicamente, principalmente, sobre a vida dos imigrantes latino-americanos e dos pobres, dos humildes do nosso continente latino-americano. Vamos então estrear a coluna Crônicas de uma Inquilina com o primeiro vídeo que a querida Ilka Oliva Corado enviou direto de Chicago, nos Estados Unidos, onde o clima está muito diferente do clima da América Latina. Não falo clima político, mas o tempo mesmo está muito diferente do calor que a gente está vendo aqui na América Latina. Vamos ver então Crônicas de uma Inquilina com a poetisa guatemalteca Ilka Oliva Corado. ¿Qué tal están? Les saluda Ilka Oliva Corado. Hoy estoy aquí para compartirles el inicio de un nuevo proyecto. Eduardo Vasco es un periodista brasileño quien durante muchos años tradujo mis textos al portugués para publicarse en Diario Liberdade. Este medio dejó de existir. Pero Eduardo hoy inicia un nuevo proyecto llamado Conexión América Latina, que es un canal de YouTube que se transmite las 24 horas del día, en el que participan artistas, escritores, periodistas de distintas partes del mundo. Estoy muy agradecida por la invitación, es un gusto poder compartir, aunque por ahí seguramente voy a tartamudear, no estoy acostumbrada a hacer video, no tengo la soltura del habla. Para mí es un poquito más fácil escribir, incluso tengo problemas haciendo los audios de mis columnas, y eso que los leo, y aún leyendo tartamudeo. Entonces aquí seguramente va a suceder también, pero son gajes del oficio. Muchas gracias por esta invitación nuevamente, y es un gusto poder acceder a este espacio y compartir con personas de Brasil, un país que quiero mucho. Este primer poema que voy a leer hoy, en esta primera entrega, se lo quiero dedicar a una persona que es muy importante en mi vida. Es una persona que me ha apoyado incondicionalmente, es una fuente de inspiración y también es una fuente de aprendizaje constante, porque todos los días aprendo de ella, como periodista, como persona, como escritora, como artista, como un extraordinario ser humano. Porque Carolina Vázquez Araya es eso, es un ser humano extraordinario. Yo no creo que las personas que la conozcan no hayan transformado sus vidas. Ella llega y transforma. Toda cercanía con ella es para bien, es para crecer. Este primer poema yo se lo dediqué, se llama Luz de Faro, y también está en el libro Luz de Faro, publicado en Ilka Editorial. Sin Carolina yo no sería escritora, sin Carolina yo no pintara, sin Carolina en mi vida yo no estaría aquí haciendo este video. Es una persona que me impulsa siempre hacia adelante, a aprender, a experimentar, a crecer, a soltar los miedos. Carolina, esto es para vos. Te quiero mucho y te agradezco mucho. Te admiro rotundamente. Luz de faro. Como luciérnaga encendida en noche tibia de verano, cual brasa viva que rescolda en polletón.
Fogata ardiente en astilla de ocote verde. Así es la llama de tu savia afable. Lava candente de volcán en erupción. Es fogarola que en el horizonte plasma su lindeza y lozanía. En la distancia, su voz rugiente es canto de naturaleza silvestre. Y en la aproximación, su incandescencia, índole y fragor. Esa lava sos vos. Luz de quinqué, claridad que en el monte habita. Despliega la noche adentrándose entre el talpetate y el guatal. Acaricia sigilosa el bajareque y la teja. Ese fulgor de quimera en carrascal. Sos un destello dentro de mi lobreguez. En el mar, cerca de la orilla, en el puerto, junto a la bahía, siempre hay un faro que alumbra y guía al pescador y al caminante. Es una alta torre en las costas, dicen, es una luz. Uma queda de sinal aqui. Queria agradecer ao pessoal que está assistindo, como o Arthur Freitas e o Adriano Teixeira, e lembrar que é por isso que é importante, né, os companheiros contribuírem financeiramente com a Causa Operária TV, o nosso programa de membros, apenas R$ 7,99 por mês, para a gente poder melhorar a nossa infraestrutura aqui e tentar, né, combater aí o monopólio da imprensa imperialista, que tem prédios enormes, uma grande infraestrutura a seu favor, enquanto que a imprensa da classe operária ainda, né, dando seus primeiros passos aí nessa luta, precisa lutar aí contra todos os tipos de adversidade, inclusive com a falta de luz, sem equipamentos que a gente possa conseguir driblar, né, esse tipo de obstáculo. Bom, vamos já indo para o final do programa. Só gostaria de dar algumas notícias mais, né? Porque o governo colombiano, ele, mais uma campanha contra a Venezuela, está pedindo ajuda à comunidade internacional para vacinar os imigrantes venezuelanos contra o coronavírus, né? Trata-se, logicamente, de uma campanha para atrair as atenções do imperialismo da imprensa internacional para os imigrantes venezuelanos, que não são tantos assim como diz o governo colombiano, e, na verdade, ganhar dinheiro para os narcotraficantes colombianos, ao mesmo tempo em que ajuda a financiar a oposição venezuelana. O governo colombiano não consegue nem vacinar a própria população, né? Ele deveria pedir ajuda para que vacinasse a própria população e não a população venezuelana, uma vez que ele, na verdade, não está interessado em vacinar os venezuelanos que vivem na Colômbia, a não ser aqueles lá que possam servir para seus interesses políticos. Ainda a respeito da vacina, o México anunciou que vai comprar 24 milhões de doses da vacina russa Sputnik V. O México, junto com a Argentina, é um dos países da América Latina que já comprou as vacinas russas, né, a vacina russa Sputnik V, para combater o coronavírus. E essa vacina aí, ao que tudo indica, tem uma grande eficácia contra o Covid. Já o governo do Chile, ele se demonstrou publicamente contra o aborto livre das mulheres chilenas. No Chile, aproveitando o que aconteceu na Argentina recentemente, os deputados e senadores estão discutindo a questão da liberação do aborto. Vamos, então, terminar nosso programa com uma reportagem do Brasil de Fato, justamente sobre a liberação do aborto na Argentina, votada, né, graças à gigantesca pressão popular, como a gente vai ver aqui nas imagens. O aborto na Argentina agora é lei e já tem número, 27.610. Após décadas de luta feminista e 15 anos da campanha nacional pelo aborto legal, seguro e gratuito, o país alcançou a sanção da lei no Senado na madrugada do dia 30 de dezembro. Resulta aprovado com 38
Con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención resulta aprobado. Se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo. O presidente Alberto Fernandes comemorou a aprovação do projeto de lei que ele mesmo apresentou em novembro. A sanção foi considerada uma reparação histórica pelos direitos sexuais e reprodutivos das pessoas com capacidade de gestar, como afirma a militante das Socorristas em Rede, Ruth Zurbriggen. Esta ley, este texto, con el logro de dignidad, con el logro de libertad, a elegir cuándo maternar, cuándo no maternar, a decidir cuándo un embarazo se vuelve inviable para nuestras vidas. Y si bien ese poder ya lo ejercíamos, porque los abortos existen con o sin ley, lo que cambia aquí es que el Estado reconoce que la criminalización, que la penalización está mal. A Lei de Interrupção Voluntária da Gravidez e Atenção Pós-Aborto estabelece o direito ao aborto gratuito no sistema de saúde público e privado até a 14ª semana de gestação. Os profissionais da saúde têm direito à objeção de consciência, podendo negar-se a realizar o procedimento por questões morais, salvo em caso de risco de vida da paciente. Fora do prazo de 14 semanas, o aborto será permitido em casos de risco de vida e estupro. A Argentina possui uma média de 3 partos de crianças e adolescentes por dia. As vítimas enfrentam dificuldades para acessar ao direito de aborto em caso de estupro, legislado no país desde 1921. La verdad que esto es una ampliación de derecho. Esto es legislar para el pueblo. Cuando los grandes temas se necesitan para la sociedad, los legisladores tenemos que estar a la altura de esa sociedad que está necesitando. De ahora en más, la mujer va a decidir cuándo maternar, que va a tener un proyecto de vida propio. Antes no lo podía tener e se não tinha que ir a um aborto clandestino. A votação foi marcada por mudanças de posicionamento que foram chave no resultado final. Os senadores Sérgio Levi e Silvina Garcia Larraburu, que votaram contra o projeto de lei em 2018 e este ano, apoiaram a legalização. A senadora de Neuquén, Lucila Crexel, que se absteve há 2 anos e também votou a favor, e a abstenção inesperada do senador Guilherme Snopek, que se posicionava contra a lei. A intervenção da senadora Gladys Gonçalves se destacou na sessão que terminou com a sanção da lei. Gonçalves, católica e ex-integrante da Opus Dei, justificou seu voto favorável e dirigiu sua mensagem aos companheiros religiosos contrários à legalização do aborto. De ninguna maneira podemos querer imponer nuestra moralidad católica a todo el pueblo argentino. A pesar de nuestra fe, a pesar de nuestra oración, a pesar de nuestra doctrina, hemos fallado porque hemos llegado tarde en entender la importancia de la educación sexual. Hemos fallado porque hemos llegado tarde en entender la importancia del acceso al uso de los anticonceptivos. A estimativa é que entre 400 e 600 mulheres recorrem ao aborto clandestino por ano na Argentina. Foram registradas mais de 3.000 mortes por abortos inseguros desde a volta da democracia. Laura Salomé, integrante da campanha nacional pelo aborto legal, seguro e gratuito, diz que a sensação é de tarefa cumprida. La campaña nacional por el derecho al aborto se conformó con este objetivo, o sea, que sea ley, poder modificar el Código Penal para despenalizar las prácticas de decisión sobre el propio cuerpo, que no solo las mujeres y personas con capacidad de gestar tienen hoy efectivamente más derechos en nuestro país, sino también significa que las voces feministas tienen que ser escuchadas por la política tradicional y no solo eso, sino también abrirle paso a todas las propuestas, a todas las resoluciones, a problemáticas complejas dentro de la sociedad. Segundo informou o jornal La Nación, a lei deverá ser promulgada e publicada no Diário Oficial até a semana que vem. Com a lei, a Argentina se torna o maior país da América Latina a ter o aborto legal. Bom, a gente vai ficando por aqui, lembrando que logo em seguida tem o podcast O Quarto Caderno, podcast cultural da Causa Operária TV em parceria com a Rádio Causa Operária.
E às 4 da tarde tem análise política na TV 247 do companheiro Rui Costa Pimenta, com transmissão simultânea ao vivo pela Causa Operária TV. O Conexão América Latina volta na próxima terça-feira, às 2 da tarde. Então, até a próxima, pessoal.